Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, já retomando os nossos programas de 2013. Você, nesse mês de janeiro, teve reprises importantes de programas que nós realizamos no ano passado, 2012, mas agora vamos iniciar a jornada de 2013, um ano tão importante para nós, porque é o ano no qual estamos vivendo o ano da fé. Quer dizer, o ano da fé que é tão importante, é tão falado, mas algumas pessoas às vezes até dizem que nem sabem o que significa o ano da fé. E o programa de hoje vai tratar justamente disso, o ano da fé. E convidamos como o primeiro convidado do ano o padre Ederaldo da Mata, que é pároco da paróquia Mãe da Divina Providência, a quem eu saúdo e agradeço a sua disponibilidade de estar aqui no Janela Aberta. Padre Ederaldo, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com você, estar com o povo que nos assiste e tratar justamente do ano da fé da Igreja, o ano da fé de todo o povo católico. O ano da fé começou em 11 de outubro de 2012 e está previsto para terminar em 24 de novembro agora de 2013. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, quis trazer novamente esta questão de fé, de problemas da fé, de pensarmos sobre a fé, de posturas em função da fé. Por quê, Padre Ederaldo? Pois é, né? Primeiramente, ele pensou numa expressão do nosso querido beato João Paulo II. João Paulo II, ele já havia expressado isto, um pensamento dele, numa conferência que ele teve no Congresso Nacional da Igreja Italiana, isto em 1995. Que será uma ideia de um pensamento de João Paulo, não do ano da fé, mas ele tinha expressado o seguinte, que o mundo, havia se instalado no mundo um pensamento religioso, um sentimento vago, tá? Um sentimento religioso muito vago, e também, além desse sentimento religioso vago, e pouco comprometido com a vida, e ainda várias formas também de agnosticismo, que está se instalando cada vez mais, tá? Num ateísmo prático também, no meio do mundo, que redunda numa vida pessoal, tá? E numa vida de prática deste ateísmo, no meio do nosso povo. E uma maneira como se uma vida como se Deus não existisse. Então veja bem, João Paulo II expressa isso, e isso parece martelar na cabeça do nosso querido Bento XVI. Bento XVI, ele percebe o quê? Que a fé, ela passa por um cansaço. Então a fé, ela está cansada. E aí ele toma presente a iniciativa de ter um ano da fé. Este ano da fé, para quê? Para tomarmos uma consciência maior, de fazer crescer a nossa fé, de refletir, tá? De tomar um conhecimento mais profundo da nossa fé e de testemunhar a fé para aqueles que não têm fé, e também para aqueles que estão afastados, até mesmo da fé. Quer dizer, o senhor quer dizer que há um tipo de arrefecimento da fé? Exatamente, quer dizer, um pouco de reavivar. Pode ser, a modernidade traz consigo um avanço tecnológico, vamos usar essa expressão, mas em alguns momentos pode atingir esse sentimento religioso, que deve ser um sentimento religioso mais concreto, mais pautado nos evangelhos, uma fé mais consistente. Porque, de fato, a gente observa muitas pessoas que falam, assim, uma religiosidade, mas sem compromisso, uma coisa assim, entre mim e Deus. É algo que não muito tem... individualista. É muito individualista. Então, uma fé muito egocêntrica, né? Quer dizer, eu não me comprometo com o outro. Então parece uma fé realmente assim cansada de estar com o outro, de conviver. Quando a fé é um elemento central do cristianismo, não é?
E quando você pergunta sobre Deus, necessariamente você tem que ter fé. Ou se você pergunta sobre a fé, você vai se deparar com a questão de Deus. E nós vivemos em um mundo que hoje ele não pergunta mais sobre a verdade das coisas, mas sobre a utilidade das coisas. Qual é o lucro que eu vou ter com isso? Exatamente. Né? O que eu vou ganhar com isso? Exatamente. É realmente uma palavra muito comum. Né? Você vai trabalhar, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou fazer lá na igreja? O que isso vai ter de utilidade para mim? Exatamente. Né? Então, não é a verdade. Não interessa mais a verdade das coisas, mas o lucro. Que utilidade eu tenho com isso, né? Então, o mundo de hoje, ele pede justamente isso. Fatos concretos. Fatos concretos, eficiência, enquanto a pessoa de fé, ela não quer isto. A pessoa da fé, ela acredita num outro. E quem é esse um outro? Né? Esse um outro é justamente Deus. E a sua fé, ela vem como um dom. A fé, ela é um dom. Então, você não vai atrás da fé por uma utilidade. Ela não é um lucro, você não a tem para um lucro, mas você a tem, que é dado como um dom, porque um outro te dá. E esse outro nós chamamos de quê? De Deus. Né? E esse Deus, ele se revela por quem? Ele se revela pela sua palavra encarnada. E quem é essa palavra encarnada? Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus Cristo, ele se torna a centralidade do cristianismo. Que não é uma ideologia, não é uma filosofia de vida, tá? Mas é uma pessoa. E é essa pessoa que na fé nós buscamos e viver na fé, mas não numa fé abstrata, mas numa fé concreta. Porque essa pessoa, ela viveu concretamente. E ela viveu uma fé ligada ao Deus que é Pai, e aí vem, ele revela não somente a si mesmo, mas nele ele revela um Deus que é Trindade. Tá? Ele revela o rosto do Pai, ele revela o Deus Trindade. Então, a fé que nós encontramos, que é dom de Deus, encontramos revelada na palavra, que é Jesus Cristo, encarnado, palavra encarnada, o verbo se fez carne, né? Diz a palavra. Tá? Concretamente nos feitos, na palavra que ele pronuncia, nos ensinamentos que ele diz e na vida que ele concretiza, os feitos dele. E até que ponto, Padre Ederaldo, há necessidade de ter fé, uma fé consistente, uma fé robusta, com o conhecimento também sobre esta fé? Porque o senhor está falando, é uma pessoa, a gente vai começar a pegar, né, o catecismo da Igreja Católica, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus que se fez homem. Qual é a relação que há entre um conhecimento da fé, para se ter um aprofundamento da fé e uma fé um pouco mais pujante? Pois é, veja bem, né? Eu diria, a partir de buscar o sentido. Todo homem, o que é que nós queremos? Um sentido da vida. Então, ter uma fé, como você diz, uma fé mais autêntica, consistente, uma fé realmente... Você precisa, antes de tudo, o que é que o homem procura? Ter um sentido da vida. Para ter uma fé assim, primeiro ter qual é o meu sentido de viver? Isso é uma pergunta que todo ser humano faz. Aonde está o sentido de minha vida? E nós só vamos encontrar o sentido da vida, tá? Procurando ver Jesus. Aqui eu entro no catecismo já da igreja. Se você pegar o catecismo da igreja, que inclusive um dos objetivos do ano da fé é justamente comemorar o Vaticano II, que está fazendo 50 anos, e o catecismo da igreja, que está fazendo 20 anos. Logo nas primeiras páginas do catecismo da igreja, vai se colocar que encontramos Deus por dois caminhos. O homem, o próprio homem e a natureza. Há uma expressão de Santo Agostinho, que está lá no Catecismo da Igreja, que o homem deve encontrar a Deus e o sentido da vida perguntando à própria natureza. Certo. Né? Quem é que te fez tão bela?
senão aquele que é belo por natureza. Então, a fé, a gente vai só encontrar realmente o seu apogeu, a sua beleza de fé, o seu entusiasmo, à medida que eu faço um encontro. O encontro com este Jesus. O encontro com essa pessoa. E o sentido da minha vida eu só vou encontrar justamente ao encontrar aquele que me dá o dom da vida e o dom da fé. Quer dizer, a necessidade de encontrar Jesus. Procurar encontrar Jesus. Para encontrar. E só encontro o sentido da vida quando eu procuro Jesus. Quer dizer, então tem que ter um movimento do homem e da mulher em direção ao próprio Criador. Ao próprio Criador. O Criador, ele se revela em Jesus, mas eu tenho que ir. Eu usaria a expressão também de Paulo nesse sentido, neste movimento, como você usa a palavra movimento. Né? É preciso ter quem pregue para poder alguém que acredite. Sim. E aí que está. O Papa vai falar isso na carta Porta Fidei, que é o documento que eu tenho aqui em mãos, né? Justamente apresentar para que o povo conheça. Tem nas livrarias, você pode ver. Ele vai justamente colocar aí na carta Fidei, né, o encontro com Jesus Cristo. Porque o essencial da fé consiste na resposta justamente confiante e no abandono a Deus que em Jesus Cristo veio até nós. Então vejam em que consiste a fé. No encontro e no abandono a Jesus Cristo que veio até nós. Tá? Então o sentido de tudo é Jesus. Tá? Autor e consumador da fé. Inclusive isto é um texto bíblico. Está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Repito, o sentido de tudo é Jesus, autor e consumador de tudo. Hebreus diz isso. Então nós só encontramos o sentido de tudo em Jesus. Assim a fé cristã, ela distingue-se da opinião, da ideologia, da filosofia, tá? E também até da própria religião. Por que a fé cristã se distingue disso? Porque a fé cristã, ela tem a ver com a verdade e o amor. Verdade e amor. Por isso, o essencial da fé, ela consiste na resposta confiante e no abandono ao Deus que em Jesus veio até nós. O movimento. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbo, ela apresenta com muita clareza essa situação. Eu trago aqui um texto da Dei Verbo que diz assim: a Deus que revela deve se prestar à obediência da fé, a submissão plena da inteligência e da vontade, e dando voluntariamente assentimento à revelação feita pela fé. Isso está no documento Vaticano II, falando de Vaticano II, na Constituição, exatamente, na Dei Verbo número 5. É interessante porque a Dei Verbo, que é um documento, na verdade, ao falarmos de Vaticano II, de Catecismo da Igreja Católica, são documentos que você encontra nas livrarias católicas, que já existem em Belém e em outros lugares também que nos acompanham fora de Belém, mas a gente sugere que você procure e leia. Isso. São documentos, é importante que o Santo Padre, no motu próprio Porta Fidei, fala desta importância do aprofundar, do conhecer, porque se não se conhece, como é que a gente pode amar a quem nós não conhecemos? Temos que ler. É verdade. E na sociedade hoje, que eu falo, eu sempre brinco um pouco, fast food, ou seja, da comida rápida, a gente já não tem mais a paciência de esperar o prato, a gente gosta logo de tudo chegar pronto, ali, tudo pronto, você se serve, em meia hora você faz o seu almoço. Podemos correr o risco de trazer isso também por um caminho da fé. Sim. Uma fé fast food, ou seja, tudo muito rápido. Eu não tenho mais o tempo de meditar, de caminhar, de saborear a palavra, os conteúdos. Não está acontecendo isso, E nós sentimos isso. Eu acredito que nós sentimos isso em nossas comunidades. Que o povo de Deus acha que isso é antigo, está acostumado a receber, como você diz, tudo pronto. Tudo pronto.
Basta dizer, eu sinto isso, não sei, acredito que por aí afora, você é de outra paróquia, os nossos cursos, às vezes costumam dizer na paróquia que nós chamamos o nosso povo para preparar uma quermesse, um bingo, uma promoção qualquer, nossas reuniões estão lotadas. Nós chamamos para organizar uma noite de oração, uma vigília, né? Também está lotado, beleza. Mas chame para um estudo, pouca gente. Para um aprofundamento. Para um aprofundamento, né? De algum documento, da fé. Então, vem poucos. Por quê? Quer tudo pronto, quer aquilo que é mais fácil. Né? Aí fica no superficial. Ou quer tudo da igreja, quer tudo que a igreja, quer saber tudo, por exemplo, no sermão. Mas também estão preocupados com o tempo. Quer uma missa rápida e quer saber tudo naquele momento da missa. E se o padre passa 15 minutos? Pois é. Está entendendo? Quer dizer, quer uma missa rápida, quer saber tudo ali e depois a gente ouve as queixas. Que se vai à missa, porém não aprende nada. Tá? Podemos nós padres termos culpa de algumas pregações nossas não serem bem preparadas. Mas por outro lado, dali não é o local de um aprofundamento da nossa fé. Ali é o local do culto. Aprofundamos a fé. Concursos que a igreja hoje oferece não são poucos. Na nossa arquidiocese nós temos um centro de cultura que tem uma avalanche de cursos para aprofundamento em vários temas. Cada um tem que também aprofundar pessoalmente. O Vaticano II é um compêndio que tem 16 documentos. Estupendos, Pois é, maravilhosos. E como você falou há pouco das livrarias, agora está saindo documentos separados. Até para você não se assustar, né? Que você que está nos assistindo, porque pegar o documento que é quase da grossura da Bíblia, então você mais uma Bíblia, então, separadamente. Tá? E como fazer, Padre Ederaldo? Quais as suas sugestões para que a gente possa aprofundar mais a nossa fé no ano da fé? Mas daqui a pouquinho a gente conversa, a gente vai para o nosso apoio cultural. Não saia daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, tratando hoje do tema O Ano da Fé. Estou recebendo o Padre Ederaldo da Mata, que é pároco da paróquia da Mãe da Divina Providência, que está se disponibilizando hoje a nos explicar um pouco mais sobre esse Ano da Fé, que começou agora, em 11 de outubro de 2012, do ano passado, está previsto o seu término para 24 de novembro de 2013. Claro que é um término, entre aspas, simbólico, porque a fé continua, as necessidades de se aprofundar a fé sempre vão continuar na igreja, na história da igreja. Eu perguntava, antes de chamar o apoio, quais as suas sugestões, já que a gente chegou à conclusão, pelo menos o senhor nos apresentou essa conclusão, de que hoje a fé, para pegar a expressão de um sociólogo, também é líquida em muitos casos, né? Ou seja, ela sai pelos dedos em alguns momentos. Percebemos hoje em alguns cristãos um cristianismo mais imediatista, superficial, sem consistência. Então, rapidamente, quando vem a água, leva tudo, né? Então, quais as suas sugestões para que haja um ano da fé mais consistente, mais robusto? Eu daria a sugestão que o próprio Santo Padre, ele já dá, inclusive, o Santo Padre, ele também enviou, não é, algumas indicações para as santas indulgências que existem para este ano da fé, e lá ele sugere que nós, os fiéis, podemos aproveitar o que já existe. A leitura do Catecismo da Igreja, a Sagrada Escritura e do Compêndio Vaticano II. Ele sugere já está aí como leitura pessoal, mas sugere também que participemos das várias iniciativas que existem de seminários, de simpósios, de encontros sobre esses documentos que possam existir a nível de dioceses, de regionais ou de paróquias. Isso é maneira de você ir adquirindo conhecimento para reavivar a sua fé
para alimentar a sua fé e amadurecer a sua fé. Veja bem, a fé que nós recebemos como um dom, ela precisa de fato amadurecer e se firmar. Não basta a gente receber. No batismo é bem claro o que é dito aos nossos pais e padrinhos. E eu penso que está aí a questão, Theo, da consciência dos nossos pais e padrinhos, da transmissão da fé, para que compreendamos deste amadurecimento, crescimento e firmeza da fé. Esta é a fé que da igreja recebemos. É uma fé diz o transmitida. celebrante. É verdade. E acho que essa expressão, ela passa despercebida. Esta é a fé que da igreja recebemos. Isto acho que nós, celebrantes do batismo, devemos frisar muito bem e lembrar aos pais do padrinho que a igreja está transmitindo àquele batizando, para que os padrinhos transmitam esta fé que aquela criança está recebendo, que é a fé da igreja que os pais e padrinhos têm. Que é dever deles transmitir essa fé. Uma fé que os padrinhos têm que ter maturidade desta fé, que façam crescer, o crescimento é permanente. Não podemos nos arrogar de que já estamos com a fé plenamente madura. É até que o Senhor Jesus volte. Volte para nós, ou seja, no chamado para a eternidade com a nossa partida, nossa Páscoa pessoal, que é a morte. Não vê a morte como um fim, é a nossa Páscoa. Então, essa é a fé que recebemos. Então, está aí concretamente. A nossa arquidiocese, ela também, Dom Alberto, na abertura do Ano da Fé na Basílica, justamente no dia 11 de outubro, ele deixou concreto algumas pistas para nós, concretamente, vivermos este Ano da Fé. Ele deixou já os pontuados. Primeiro, e o Papa também fala isso na Porta Fidei, proclamar a fé sempre que puder, através do símbolo da fé. Este ano, no sendo constantinopolitano, mas sempre. E dar testemunho. Segundo, para a nossa arquidiocese, caminhar para 2016, concretamente, nos preparando para os 400 anos de evangelização. Caminharmos também para o Congresso Eucarístico Nacional. A Assembleia Arquidiocesana, que já aconteceu, agora estamos esperando já os resultados desta Assembleia Arquidiocesana. E isso tem que ser o quê? Um trabalho de unidade de igreja. Propósito, eu aproveito para aquela segunda leitura de domingo passado, de Paulo, né? Você lembra, né? Do corpo, que Paulo faz muito aos bem. Coríntios, ele está fazendo, nós estamos lendo essa questão do corpo, todo mundo participa. Todo mundo participa. Eu lembro, essa frase é belíssima. Se a mão diz para o pé, eu não quero... Entendeu? Quer dizer, ele diz essa frase, juntos nós somos um corpo. Individualmente, somos membros. O que é mais importante, pergunto eu? Paulo diz isso, juntos somos um corpo. Individualmente somos membros. Então a fé que recebemos da igreja nos faz corpo e nos faz membro. Eu pergunto, o que é mais importante? Sermos membros ou sermos corpo? A fé que eu recebi é um dom, mas eu recebi por meio de quem este dom? Eu recebi esse dom que vem de Deus, mas pela fé da igreja, porque qual é a porta? O Papa ele fala aqui na Porta Fidei que a porta da fé é o batismo. É o batismo. E quem foi que me deu este batismo? Não fui eu que me dei o batismo? Foi a igreja. Foi a igreja. Então você que está nos assistindo, vamos todos juntos tomando essa consciência. O mais importante é eu ser corpo, não é eu ser membro. Então eu sou membro, sou importante sim como membro,
mas o meu ser membro é para que eu seja corpo. Você está sentindo membro se ele integra o corpo. Aqui está a mão. Ela é importante, mas ela sozinha, ela não faz este movimento. Ela sozinha nada. Assim eu também, como padre, eu sou importante para a minha comunidade. Mas sem a unidade com o meu bispo, sem a unidade com meus irmãos no ministério, no clero, eu não sou nada. O que é que eu sou? Nada. Você também. Você é como um leigo. Então, quando nós somos chamados agora a refletir sobre a fé, a estudar sobre a fé neste ano da fé, temos que tomar essa consciência, é um momento de graça e de compromisso para a conversão a Deus, cada vez mais completa, para fortalecer a nossa fé pessoal nele e para anunciar a alegria a todos os homens e ao homem de todo o tempo, para o bem da comunidade. Com certeza. Que inclusive aqui no número 6, ele coloca uma coisa interessante, o Santo Padre, que é que a renovação da igreja realiza-se também através do testemunho, olha só, prestado pela vida dos crentes. De fato, os cristãos são chamados a fazer brilhar com a sua própria vida no Exatamente. mundo. Ou seja, a importância da transmissão da fé na família, a importância da fé enquanto cristãos. Porque é curioso a gente ver, não, mas na igreja, no domingo eu vou à missa, mas durante a semana a minha vida ela é uma vida que destoa. À vontade. É uma vida que destoa da fé que eu professo. Então, a necessidade também de uma fé que as pessoas vejam que os cristãos, olhem como eles se amam, olhem como eles vivem. Exatamente. Não passa por aí, Padre Geraldo? Sim. Nós não podemos dizer que eu sou cristão na igreja ou nos ambientes que eu acho que são sagrados. E em outros ambientes, não. Eu sou cristão sempre. Em qualquer lugar que eu me encontro, eu sou cristão sempre. Não há como não sê-lo. Eu não sou padre só na igreja ou aqui falando com vocês e para vocês. Eu sou padre quando eu faço meu passeio lá no shopping, eu sou padre quando eu estou lá numa praia, eu sou padre onde eu estiver. Eu sou padre estando aqui de clésima ou não estando. Você é cristão aonde quer que você esteja, e aí lá é que você dá testemunho. E o testemunho não se refere em você estar com a Bíblia debaixo do braço ou com a cruz no peito, ou com o texto na mão. O Papa fala aqui da caridade. Fala da caridade na Porta Fidei, como testemunho da fé. E ele diz que, inclusive, é a centralidade. Aquele que tem fé, ele passa a sua fé pela caridade. E a caridade não é somente, aqui eu quero frisar bem isso, Theo, que eu percebo às vezes em nós cristãos que temos um conceito errado de caridade. Muitos de nós cristãos pensamos que a caridade, Theo, é só dar esmola. É a esmola, né? Inclusive essa palavra ela é até mal compreendida. O Beato João Paulo II, na encíclica dele para o novo milênio, Millennium Ineunte, tá? Ele fala claramente que cristão não dá esmola. Cristão é solidário. O que o cristão faz é solidariedade, não esmola. E eu sou encantado com isso, porque de fato, quem já viu o cristão dizer que deu esmola a outro cristão? Eu não dou esmola, o outro cristão é meu irmão, o outro é meu irmão, eu não dou esmola a irmão. Eu presto uma solidariedade a meu irmão, que tem mais necessidade do que eu, e não esmola. Então tá certo. E Bento XVI, ele aqui na carta, ele fala da caridade. A caridade também é relacionamento. A caridade é como eu trato o meu irmão. Claro. Não é só distribuir cesta básica. Não é só isso.
A caridade que está se perdendo, outro dia um paroquiano meu, até idoso, ele disse que fica revoltado quando vê no ônibus pessoas que não dão lugar a pessoas mais idosas, que ele ainda hoje faz isso. Pessoas que não sabem cumprimentar outros, tá? Pessoas que não sabem baixar para pegar uma coisa que cai de uma pessoa que é mais velha que ela. Ele disse, padre, eu fico revoltado com isso. Isso também é caridade no relacionamento. A maneira de você pronunciar as palavras com o outro dentro de casa, no trabalho, tá na rua, no supermercado. Outro dia eu tenho muito costume, e isso é educação inclusive, você dar obrigado às pessoas, e alguém dizia, mas padre, o senhor dá obrigado a todo mundo, até aí no supermercado, a pessoa está cobrando do senhor, é dever dela receber o dinheiro que o senhor está pagando, e o senhor ainda diz obrigado? Eu digo, eu sei que é o trabalho dela receber, mas ela está me prestando um serviço. Eu sou grato pelo serviço que ela me presta. Você vê a que ponto nós chegamos. Quer dizer, o outro está trabalhando, eu sei que é um trabalho, mas eu sou um cristão, eu sou educado. Não me custa dizer obrigado àquela pessoa que muitas vezes, quantos já passaram por ali maltratando? E isso acho que talvez seja um dos problemas da modernidade. Quer dizer, esse pragmatismo, uma coisa que faz com que você faça uma fé por essas questões, eu dou isso, eu dou aquilo, mas não há uma consistência de uma vida de fé. Então isso traz esta dificuldade de unir uma existência de fé com práticas de fé, que às vezes elas podem ser diferentes. Eu posso, de repente, alguém está me pedindo, eu dei uma cesta básica, mas eu não compreendo isso como um programa de vida, como algo que faz parte da minha vida. Ela tem que ser algo permanente, praticada sempre, gestos concretos no dia a dia. Deixar de ser teoria para ser prática constante. Ela não é só creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Eu creio em Deus Pai, que também me leva a respeitar o outro, que é meu irmão, que me leva a ser educado, que me leva a ver o outro, que me presta serviço e que eu sou grato, que me leva a socorrer ao outro. Está entendendo? Me leva a ser solidário. Este compromisso. Então as pessoas têm que entender essa fé. É como diz São Tiago. Mostra-me tua fé. E eu mostro as obras. Porque fé sem obra, ela é morta. E não precisa grandes obras, meus queridos telespectadores. É essas obras pequenas do dia a dia. Feitas com amor, com carinho, e vai mostrando o homem e a mulher de fé. Também estou entrevistando o padre Ederaldo da Mata, que está nos ensinando um pouco mais sobre este ano da fé, no qual nós somos convidados a aprofundar a nossa vida de fé e principalmente a testemunhá-la. A gente tem mais um bloco, daqui a pouco o padre Ederaldo te aguarda tomar um gole com água, quando você... um gole d'água, enquanto você aguarda aí, rapidinho a gente volta. Já. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema O Ano da Fé. O padre Ederaldo da Mata está nos expondo um pouco sobre o moto próprio Porta Fidei de Sua Santidade, o Papa Bento XVI, onde ele anuncia o Ano da Fé, que iniciou em outubro do ano passado, termina este ano em 24 de novembro. Eu não gosto de dizer termina, porque parece que 25 terminou, de novembro, pronto, agora... Mas assim, termo, uma forma cronológica de ser mais, como é que eu posso dizer, mais pontual, de ser mais... a atenção nossa ser mais chamada, né? Neste ano, eu diria, esse ano solene, esse ano mais intenso de reflexão, né, de celebração, de incentivo a vivermos com intensidade. Não é a fé, ela não termina, ela
vai Claro. nunca, né? Mas esse ano assim mais intensivo. Mais intensivo. Que vai realmente ter a sua solenidade em Cristo Rei, né? É 24 o Cristo Rei? 24 de novembro. Né? Né? Então, é aí que vai ter essa solenidade maior para despertar. É um ano de despertar mais a fé. Levanta a fé aí, coragem, né? Tenhamos fé para sair dessa crise assim, de fé, desse adormecimento da fé, né? E termos uma fé consciente. O Frei Apolônio, que eu faço programa com ele na rádio, ele gosta muito de usar a expressão superficialidade da fé. E é verdade. É verdade. Tivemos uma crise de superficialidade, ou seja, é algo que não tem... É rapidinho, quer dizer, é aquilo, né, um relativismo, ou seja, não há uma... A identidade cristã católica precisa ser reanimada. Porque facilmente se vai para cá, se vai para lá, onde mais me agrada eu entro, então não há mais aquela consistência. Talvez porque a gente não esteja também valorizando tanto a transmissão da fé, algo que é tão importante para nós, a tradição. Acho que a Carta aos Hebreus até traz um pouco disso, não é, Padre? Exatamente. No capítulo, aliás, no artigo 13 e 14 da Carta do Santo Padre, Porta Fidei, eu achei interessantíssimo, porque ele manda justamente repassar a história da nossa fé e o testemunho da caridade, revendo a necessidade de uma sincera e contínua conversão, partindo de Jesus Cristo. Ele pede para repassar os exemplos de fé que marcaram estes 2000 anos de nossa história de salvação. A partir de Jesus Cristo, passar a nossa história de fé que marcaram esses 2000 anos de salvação. Ele lembra, inclusive, né, ele faz eco aos grandes testemunhos de pessoas que viveram a sua fé nesses 2000 anos de salvação. Começa por Maria, por José, depois os apóstolos, e chega aos nossos tempos, aos mártires. Depois ele lembra alguns santos mais modernos. E depois ele faz um apelo, que nós, os cristãos, façamos a leitura da Carta aos Hebreus, até reforça esse apelo do Santo Padre, o Papa. Eu já fiz isso comigo mesmo, e num retiro que eu preguei o ano passado para os casais, eu fiz essa experiência com eles, de ler a Carta aos Hebreus, capítulo 11, só o capítulo 11, tá? Inclusive ele cita este capítulo, ler o capítulo 11. Esse capítulo 11 ele começa dando uma definição da fé, né? A fé é justamente a certeza de possuir aquilo que nós não vemos. Nós possuímos aquilo que nós não vemos, tá? Mas possuímos porque cremos. E depois essa carta ela faz Paulo faz toda uma retrospectiva dos grandes homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. Ele vai colocando assim: pela fé, Abraão viveu assim. Pela fé, Débora viveu assim. Até personagens que talvez você nem conheça, mas que você pode conhecê-lo, porque geralmente nossa Bíblia, ela tem lá, ou no rodapé, ou no lado, sempre uma referência que você pode voltar ao Antigo Testamento e ler, que vai dizer quem é aquele personagem. Então é muito interessante. E depois ele pede que você faça isso também, pela fé vivendo, faça isso também com os seus antepassados. Como é que meus pais viveram isso, a sua fé? Meus avós. Veja isso. Eu fiz isso num retiro de casais, mandei eles fazerem isso, e depois eles se voltaram a plenário. Quanta coisa bonita saiu, né? Até testemunho de pessoas que pensavam no início que não tinha nada de fé na sua família e que descobriram que de fato tinham, de transmissão da fé. Eles que não souberam aproveitar. Então talvez você que está nos assistindo pode dizer: bom, mas eu não recebi nada de fé da minha família. Leia este capítulo 11, faça como o Santo Padre ele pede sugere, aí, né? E você vai ver que nós é que adormecemos na fé. E talvez não só o 11, toda a Carta aos Hebreus, né? Porque o autor da Carta aos Hebreus,
que antigamente era atribuída a Paulo, mas a gente sabe que os exegetas já nos ensinam que é um autor da carta aos Hebreus, que tem uma teologia paulina, mas não necessariamente tem esse discurso de São Paulo. Faz quase como que um compêndio rapidinho dos homens que tiveram fé e como essa fé se concretiza em Jesus Cristo, o ápice da fé. Ou seja, realmente é um percurso, esse autor trabalhou bastante. Bastante. E esse capítulo aí que o Papa, e aí depois aí nesse número 13 e 14, como Bento XVI termina, ele termina dizendo assim: pela fé vivemos também nós, reconhecendo o Senhor Jesus vivo e presente na nossa vida e história. É belíssimo, sabe? A repetição que pela fé fulano viveu assim, pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo. E ao terminar ele só coloca a citação de Hebreus na carta, mas quando você lê na própria Bíblia, e o Papa termina dizendo, pela fé vivemos também nós. E é isso mesmo. Nós os cristãos, quando celebramos a Eucaristia, celebramos por quê? Porque temos fé. Claro. Quando nós vivemos os sacramentos, vivemos por quê? Celebramos e vivemos os sacramentos pela fé. Eu estou aqui com o Theo falando sobre o ano da fé, por quê? Pela fé. Você está aí nos assistindo pela fé. Então o Papa é extraordinário. Então, pela fé, vivemos também nós. A fé que também aguça a vida, né? Ela aguça, ela que faz a gente vencer os obstáculos da vida. Tá? A fé. Que dá um sentido à própria existência. Eu tenho uma expressão, eu sou nordestino, muitos de vocês já sabem, não é? E tem uma expressão de Dom Helder Câmara, que eu sempre guardei, já falei isso em várias vezes. Qual é a expressão? E repito agora para você, que ele diz que pode nos faltar tudo, pode nos tirarem tudo, mas fé e esperança que caminham juntos, ele diz, tirem-nos tudo, desde que não nos tirem nem a fé nem a esperança. Porque se nos tirarem essas coisas, nós não temos mais nada que fazer aqui. Tá aí. É a centralidade. É a fé em Cristo. Cristo é a centralidade. Com certeza. Eu estava falando para os nossos telespectadores, nosso programa às vezes reprisa de madrugada. Eu digo que sempre na madrugada é o horário da depressão. Né? As pessoas estão deprimidas e assistem a televisão, assistem a TV Nazaré na madrugada, que já tem uma opção. Mas para você que nos assiste em algum momento, que a depressão. Muitas vezes você conversa com pessoas, a questão ali também de fé, se tivesse um pouco mais, quanta ajuda não teria naquele momento, né? De desespero, de angústia, de sofrimento. A fé, ela tem que ter o coração também aberto para receber. O Santo Padre, na Porta Fide, lembra a figura de Lídia, aquela mulher que quando Paulo foi pregar, o Senhor, São Lucas narra bem em Atos, né? Ela narra bem que ela estava com o coração aberto para receber e ficou felicíssima. Então ele resgata essa figura desta mulher, Lídia, resgata esta atitude dela, quer dizer que o coração estava aberto para também receber a mensagem, porque muitas vezes o coração fechado não pode receber. Tá? E é exatamente isso, eu falava isso, esse coração aberto, dessa abertura. Eu tenho o programa Maria Todos os Povos, você sabe disso. É sábado. No sábado, todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, na Rádio Nazaré FM, o Padre Traudo da Mata apresenta Maria de Todos os Povos. E às 8 horas eu apresento Conhecendo Jesus. Pronto, a gente já fez lá a propaganda. Outro, né? Vamos fazer a propaganda dos programas de rádio. Primeiro ele, depois eu. Vamos lá. Então, pois é. Então, a primeira pessoa que abriu realmente assim o coração, se não tem aberto, nada disso que estamos falando, talvez não estivéssemos, foi Maria. Então, sem o coração aberto, a palavra encarnada não vai encontrar terreno. Não vai. E outro terreno, outra terra fértil para a fé crescer, é o silêncio. Veja como Maria cresceu. Há 2 momentos que Lucas fala do silêncio de Maria.
Aí ele fala, ela conservava tudo isso em seu coração. Ela guardava tudo em seu coração. 2 momentos. Se ela conservava e se ela guardava no coração, ela meditava. O silêncio é a terra fértil para que a palavra e a fé ela cresça. Em todos os momentos. A tagarelice jamais vai resolver as tribulações de nossas vidas. Não vai resolver. Jesus, quando encontrou os apóstolos lá no meio do mar, na tempestade, ele poderia ter dito à tempestade, acabe tempestade. Mas ele primeiro disse silêncio. O silêncio não foi para a tempestade. Eu tenho a impressão que foi para os apóstolos que estavam apavorados e gritando. Assim, desse jeito, vocês gritando, vocês não vão encontrar solução. Ele disse silêncio. Está lá na Escritura e depois disse acalma-te. Agora é para o mar. Agora acalma a água. A água é que precisava acalmar. Tempestade precisava acalmar. Inclusive, o senhor falou agora do silêncio, eu me lembrei das aulas da Lécio Divina Lécio, que há muitos anos eu participei. O pregador sempre dizia, o momento em que você faz um silêncio e medita. E a gente, às vezes, também tem muito barulho, né? Queremos o barulho e precisamos do iPod, do iPhone, do não sei o quê, do fone de ouvido. Hoje todo mundo até atravessa a rua com fone, porque não quer... Em tempo de ser atropelado, dizer, né? Há um barulho muito grande, né, na nossa sociedade, uma necessidade de estar sempre antenado, então todo mundo tem que estar com a televisão ligada. E esse recolhimento, esse silêncio, né, não é um silêncio pela falta de barulho, não é isso. Não. Mas é um silêncio no sentido de preparar o caminho para que o Senhor fale. É isso. Não é um silêncio estéril. Exato. O silêncio de Deus, que é um silêncio fecundo. Muito bem. Silêncio fecundo. Esse silêncio fecundo que faz realmente você gerar vida em você e nos outros. E esse silêncio, inclusive, é necessário até para a sociedade. Eu costumo falar, quando falo sobre o silêncio, eu costumo dizer que a sociedade ela jamais vai querer o silêncio. Por que não vai querer o silêncio, gente? Porque o silêncio nos leva a nos encontrarmos. A sociedade não está disposta a fazer o homem encontrar consigo mesmo, com Deus. E na hora que as pessoas se encontrarem, elas vão saber quem ela é, quem Deus é. Elas vão saber melhor conhecer os problemas sociais onde estão suas origens. Elas vão se tornar mais inteligentes, mais coerentes com a vida. Porque perceba bem, tudo hoje é industrializado. O ar, a água, até o sangue que nós doamos, não é? Está tudo industrializado, tudo é vendido. Tudo tem um lucro. Mas o silêncio, ele não é rentável. Por isso ele não é comercializado. Mas no dia que descobrirem que há a possibilidade de tirar lucro em cima do silêncio, com certeza haverá propaganda em cima do silêncio. Por enquanto, não. Como o silêncio leva o homem a encontrar consigo, a ser mais inteligente, a ser mais pensativo, a realmente encontrar soluções para os seus problemas, façamos o barulho. E aí vem o que? Vem muitas vezes no meu pensamento, vamos então propagar a cultura do pão e circo. Muito carnaval fora de época, muitas bandas barulhentas, tudo isso. Tá? Quanto mais barulho, melhor. Para que ninguém conserve nada de bom em seu coração. Inclusive, vamos combinar, até mesmo nas nossas igrejas, nas missas, tem um barulho exagerado, um batuque, temos que voltar aqui
Não é um puxão de orelha, mas às vezes a gente precisa dizer um pouco isso, né? Se precisamos voltar ao silêncio litúrgico, que é tão importante para... Não mexa comigo. Estamos no finalzinho, aproveite. Pois é, né? Mas não é verdade, não você acontece? Mexeu realmente num ponto, viu, que é um ponto complicado. Eu digo lá na paróquia, em reunião, né, que eu e como tantos outros padres, é um ponto complicado. Por quê? Se acostumaram realmente com um barulho tão grande que quando nós padres orientamos para um silêncio, tá, para uma sobriedade na liturgia, somos mal vistos muitas vezes por grupo. Eu tenho dificuldades na paróquia em que estou com alguns grupos que não acolhem a orientação que nós damos. Um pouco de silêncio. De silêncio, de moderação no toque, de moderação nas palmas, de moderação como chama. Tá? É realmente isso que você diz. Eu já tive um senhor que ele já por 2 vezes disse a mim: padre, a gente chega um pouco antes para a missa para rezar, mas nós não conseguimos mais encontrar nem silêncio na igreja. Porque chegamos, se ao menos ensaiasse os cantos, mas não. E você toca nisso, é sinal que você já viu por aí também, porque eu nunca lhe vi na minha paróquia. Então você já viu isto por aí. Eu até são anos de experiência. A gente vê muita coisa, padre. Eu fico até feliz porque pensei que era só na minha paróquia. Não. Mas nós temos que realmente, gente, o silêncio, Dom Alberto, nossa serviço, tem falado muito sobre o sagrado silêncio. Não é dele isso. E não é ele que quer, não. É a liturgia que pede. Né? Às vezes colocam na boca dele coisas que ele não diz. Mas não é dele, é a liturgia que pede. Bom, Padre Everaldo, muito obrigado. Não sei como agradecer ao senhor. Faria mais um programa, porque o Ano da Fé é muito importante. Sim. Agradeço pelo senhor ter nos ajudado a refletir um pouco neste Ano da Fé. E o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço também a você por esse momento de graça que Deus nos concedeu, a todos os telespectadores, e desejo a todos os que estão nos assistindo que de fato cresçam na fé. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzi-los na fé, e que aqueles que já têm uma prática da fé cotidiana, num bom relacionamento com todos, lembrando que Deus passa pelo irmão. E esse apelo que eu faço. Eu sou muito de querer bem ao irmão, nessa consciência de que, de fato, a fé, ela é precisa ser vivida por meio da comunidade. E gosto muito dessa expressão de Paulo. Nós somos membros uns dos outros. E por isso somos igreja. Portanto, tudo que nós fizermos de bem ao outro é de grande felicidade para todo o corpo de Cristo que é a igreja. Façamos o bem, que isto agrada a Deus. Tá certo, muito obrigado mais uma vez e agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.